a gente puxa bastante essa energia de ancestralidade, né? Para fazer essas vivências, para conversar com as pessoas. E para mim, em particular, é uma forma de honrar, né, a todas as mulheres que vieram antes da minha família. Com certeza, né, Chay? A gente tem que fazer isso. Eu acho que a partir do momento que a gente entende que honrar tudo isso faz a tua vida caminhar, é outra coisa. Outra vida que acontece, né? Eu entendi muito isso nos poucos meses, você sabe, a gente tem conversado bastante sobre isso, inclusive algumas coisas você me ajudou nesse sentido, mas é muito necessário honrar tudo isso, né? Porque eu acho que o mais transformador de tudo é a percepção, né? Sim, sim, é E muito real, né? O que acontece, assim, como a vida vai mostrando, vai se encaixando, vai caminhando, é muito surreal. porque eu falo assim para as pessoas aqui, quando a gente fala, trabalha mais nessa linha, né? Sim. Energética, com as vivências. Como você falou ali, é surreal. Eu já escutei de tantas pessoas que participaram de coisas comigo essa palavra. Qualquer dia eu tinha que escrever bem grande, surreal. Mas é, guria. Às vezes falta a explicação exata do que aconteceu, porque são percepções, coisas que vão vindo, e como você falou, vai se encaixando. Vai. Vai se encaixando, aí você vai entendendo e vai pondo aquilo em práticas, né? Muitas vezes ali, que nem foi o meu caso, que você sabe, e aí você vê tudo se transformando, assim, é magia pura, eu chamo, né? É uma coisa muito mágica, assim. Sim, exatamente isso. E é desmistificar essa palavra, inclusive, magia, né? Sim, exatamente, exatamente. Porque as pessoas pensam que é uma coisa e não é. É isso que a gente vai mostrar agora. Isso, porque as pessoas levam o termo magia numa forma pejorativa. Eu vejo Sim, por mim com o uso da palavra ninfa, né? Vou pegar o meu exemplo aqui. Ninfa, em grego, significa botão de rosa. sim, Significa uma fada ou um anjo sem asa, uma energia fecundadora do feminino. Então é tão linda e delicada a explicação. E daí, quando eu sim. vou fazer para as pessoas que olham os tons, elas colocam uma outra vertente para ninfa, que a gente sabe, né? Que é um olhar mais sexual. E quando, na verdade, não existe, né? Existe É, sim do criativo, o mundo é sexual, né? Mas daí é um lado natural bonito. E não esse olhar que as pessoas colocam para magia, para quando você fala de ninfa, para quando você fala tantas outras, né? Que a gente precisa desmistificar. A gente precisa sim. E é bem isso assim, porque, por exemplo, que nem você deu esse exemplo. Eu mesma, no começo, quando eu te conheci sobre esse nome, eu tinha essa visão. Eu fui entender que não era isso, né? Convivendo com você, conversando com você, você explicando, porque é aquilo que a gente fala até quando a gente fala dos próprios ciganos. As pessoas têm uma coisa enraizada dentro da cabeça que é difícil você mudar, né? Você tem que estar muito aberta para aprender, para conhecer, para se informar, né? Então a gente está aqui para isso hoje. E o bacana é que isso que você falou, que talvez seja o mais importante, é o estar aberto. Sim, Então, quando a gente participa, seja do que for, seja quando a gente faz atividade de dança cigana, seja quando a gente faz uma vivência, seja quando eu saio de casa e vou fazer qualquer coisa normal do meu cotidiano, se eu não estiver aberta, vai bater na trave. sim, com certeza, com certeza. Então vamos começar pedindo que você explique essa parte da Charlene terapeuta. Então vamos lá, a Charlene terapeuta, ela nasceu muito antes da Charlene cigana, né? De antes de eu me reconhecer como cigana. Eu primeiro
quando eu tinha uns... Eu sempre fui sensível desde criança, mas então eu não sabia o que que era. Mas eu sempre via o plano energético e era muito doido, assim, porque as pessoas não enxergavam. E às vezes eu me lembro de eu criança me questionando se eu não era louca, pra você ter ideia. Pensando assim, mas como assim? As pessoas não estão vendo. Aí, com 14 anos, começou muitos ataques espirituais, tem pessoas que vão acreditar que é energético, ou seja, qual for a nomenclatura. Mas eu ia dormir, olha só a cena para você ter ideia, 14 anos, tá? Eu ia dormir, via aquela coisa preta, de capa preta, que a gente sabe que é o símbolo da morte, parado na cama e fazendo assim pra mim. Venha! Meu Deus. Toda noite, toda noite acontecendo isso. Aí eu conversei com uma amiga minha que era espírita na época e ela falou, isso é obsessão. Aí eu conheci esse termo, falei, meu Deus, tá. Daí entendi o que meio que estava acontecendo, comecei a estudar sobre isso. Mas, na época minha mãe fez um círculo de oração, coisa e tal, e oração sempre ajuda, a gente sabe disso, que a palavra tem poder, né? E comecei a desdobrar, que a gente chama de desdobramento, né? Ou seja, aí isso já era um pouquinho mais depois. Eu comecei a, por exemplo, assim, a gente ia da mãe e a minha mãe Sônia e minha irmã Susan, elas iam assistir televisão e eu ia dormir. Eu sempre tive hábito de dormir cedo porque eu sabia que eu ia para outros planos, né? Aí eu comecei a desdobrar, então assim, eu ia lá, deitava o meu corpinho na cama, levantava, saía em alma, né? E sentava do lado delas, assistia o filme inteirinho. Um dia nós tomando café, elas diziam, ai, Charlene, você devia de ter visto o filme ontem, estava muito boa. E eu só pensava, mas eu assisti inteirinho. E eu chegava a ver elas sentadas do meu lado. E eu chegava a me ver me voltando e deitando no meu próprio corpo. Isso a gente chama de projeção astral. Mas eu comecei a me questionar de novo, tá? Eu sou louca. Sempre tem essa pergunta, né? Eu me pergunto isso até hoje. Bom a gente se perguntar porque a gente se faz revisão. Nunca pare de se perguntar. Aí, meu Deus, precisa existir uma explicação do que eu estou fazendo. Porque se eu for contar para minha mãe e para minha irmã, aí sim elas vão me internar. Sim. Aí eu achei na parapsicologia explicação. Comecei a fazer leitura de tudo que era de parapsicologia. Então, eu sou formada em administração de empresas, a minha primeira formação. E a gente tinha livre acesso à biblioteca. Então, durante 5 anos, que foi a minha formação de administração, todos os livros de parapsicologia, psicologia, sociologia, espiritismo, tudo que me trouxesse de resposta, eu fui lendo. Então, eu tenho muito conhecimento hoje que não são tantos cursos, mas sim uma biblioteca inteira. Tanto que quando eu formei, eles questionaram, o que você faz com os livros? Eu falei, eu leio. Eles falaram, você foi a acadêmica que mais leu livros em 5 anos. Mas eu precisava disso. Eu não tinha acesso financeiro para pagar uma psicóloga, para ir em algum lugar. Também não tinha com quem perguntar, né? Se eu talvez falasse para minha família, já era muito diferente deles. Então, realmente eles não iam compreender, isso é questão de conhecimento mesmo, né? A gente precisa respeitar, e eu fui uma buscadora, na verdade, eu fui buscar as respostas. E aí, desde 14 anos, eu descobri que eu lia tarô, né? Então, eu leio tarô desde os 14 anos, também ninguém me ensinou, só compreendi. Né? Comigo foi nessa idade também. E daí, e são coisas que vão vindo pra gente, né, Thay? Aí eu comecei a buscar, comecei com Reiki, né? Então eu sou hoje eu já sou mestre em Reiki. Aí veio vindo as práticas terapêuticas. E o bacana, assim, que não fui eu que fui indo atrás. Quando você firma um propósito, né?
Eu acho que ela, é como que ela falou, parece que o universo responde e fala, então vai. Então, eu sou mestre Karuna aqui, que é o amor em compaixão. Então, desde que eu peguei esse nome ninfa, né, acolhi essa energia do botãozinho de rosa, que sempre falava que eu queria que as pessoas desabrochassem para o amor, isso, aquilo. Então, o bacana é que as práticas que foram vindo para mim são de amor. Então, Karuna aqui é amor em compaixão, Munaiki são os ritos do coração, o Giro Sufi é a abertura do coração pelo Sufi. Então, eu fui trabalhando e entendendo que esse era, terapeuticamente falando, né? Então, eu trabalho sob a energia do amor, né? Do amor em todas não é um amor de homem e mulher, né? Um Todas amor as vertentes, né? Um amor universal. porque às vezes você não tem animais, às vezes você não tem amor nem pelo... Eu conheci um rapaz que não tinha amor pela terra. E daí? Tá na terra. Sim, sim. Faz o que uma criatura dessa? Olha em volta e não gosta de estar aqui. Como que vai Sim. viver? Com certeza. Na verdade, né, Chara, eu acho que isso que você contou e o que acontece comigo também é um chamado, né? É um chamado e a gente não pode negar, né? Então, que nem a própria questão da Della Rosa. Eu comecei ali com um grupo, a gente se apresentando, mostrando a cultura, mas esse não era o meu objetivo, nunca foi. E as pessoas que estavam comigo sabiam disso, né? Tanto que esse ano eu resolvi realmente mostrar o que eu queria, né? Para que eu vim? Que é trabalhar essa questão da dança, do sagrado, feminino, né? E dentro dessa vertente que é um chamado, não adianta. Então, aproveitando isso, vamos explicar o que é a vivência e por que desse tema sagrado. Então, a vivência é justamente um chamado para as pessoas, né? Para quem sentir dentro do coração, eu falo para quem se sentir provocado e muito para quem se sentir irritado. Quem se sentir irritado, que olhar assim o tema e dizer, ui, essa pessoa precisa. Mas é verdade. Por que eu falo isso? Acho que faz uns 2 anos a gente fez um ano inteiro de vivência sobre criança interior no Templo de Ser, né? E teve uma moça que ela ficou super irritada comigo. E ela, depois de 6 meses, ela voltou numa outra experiência que a gente estava fazendo. E ela sentou do meu lado e ela falou, agora eu tenho que conversar com você. Eu falei, ué? Que deu? Ela falou, sabe aquela vivência que eu vim? Eu falei, sei. Ela falou assim, eu olhava para você, eu não estava acreditando no que eu estava vendo. Eu estava irritada. Ela falou assim, eu olhava para você, eu te odiava, eu queria te esganar. Daí ela falou, eu levei 6 meses para entender o quanto a minha criança estava ferida e o quanto você estava fazendo eu enxergar isso. Daí aquela experiência nova que ela estava, ela pediu para ser do meu lado e passou a experiência inteira do meu lado e dizendo assim o quanto foi curativo, só que o tempo dela foi 6 meses. Sim, e é engraçado você conta, até me arrepiou aqui, porque é bem por aí, né? Às vezes as pessoas não fazem, e não é às vezes, é 99% das vezes, elas não fazem ideia do quanto essa criança é ferida e o quanto isso atrapalha a vida no geral, né? Exatamente isso. E daí voltando aqui para porque o tema do sagrado, porque é para desmistificar, né, um pouquinho sobre o que é sagrado. O sagrado vem de dentro, né? Então a gente vive buscando um sagrado normalmente que fora, externo, e fica buscando, 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 e essa busca não vai te levar a nada, né? Então a gente tem que parar, fazer esses movimentos de parar, e o bacana que entre mulheres é tão lindo, tão acolhedor, né? Porque ninguém é melhor que ninguém ali. Todo mundo vai partilha uma troca, né? E a gente começa a olhar em conjunto, né? Mas cada uma vai olhar para o seu interno. Então, às vezes, o que é sagrado para mim, nesse momento, né? Porque daí a gente fala da linha
não linha, né? Mas a gente fala do espaço-tempo porque é o momento de consciência da pessoa, né? É o momento que ela está vivendo. Mas nesse momento, o que é sagrado para mim pode ser muito diferente do que é sagrado para você. Sim. Né? E tá tudo certo. Não tem Sim. nenhuma das duas vai estar errada. Muito pelo contrário. A tua vida é a tua experiência de vida aqui na Terra. A minha vida é a minha experiência. Então, pode ser que nesse momento o meu sagrado seja conduzir essa vivência, né? Vou considerar assim meu espaço-tempo agora, que é a preparação que eu venho fazendo, né? Então, toda vez que eu digo um sim para facilitar uma vivência, eu já vou fazendo um preparo. E o legal é que vai acontecendo as coisas. Para você ter ideia, faz 2 semanas, depois que a gente falou que ia fazer, né? Me falaram assim, olha só que loucura. Ah, tá tendo dia de sonho ali na igreja, umas quadras aqui para cima. Vá lá aproveitar. E eu nem sou formiga, né? Fui lá, troquei de roupinha, tá. Vou comprar sonho, né? Eles fazem dia de pastelada, dia daquilo. Falei, vou lá comprar. Cheguei lá, era uma reunião da Igreja Católica, assim, na praça e não sei o que, tá. E eu, desde criança, sempre rezei para Nossa Senhora Aparecida como sendo minha mãe pretinha. Bem na hora que eu subo lá para comprar os negócios, eles começam a cantar uma música para Nossa Senhora Aparecida. Eu entro no lugar, dou de cara com, sei lá, como se fosse um banner, mas eles chamam de outro nome, eu não sei dizer o nome, tá? Dela, assim, dourado na minha frente. Ah, mas se eu chorei. Sim, né? Não tem nem como não chorar numa questão dessa. Eu pensando com os meus mentores, falei, isso é pegadinha, né? Guria. Mas é que nem ali, que nem você falou, essa questão da gente procurar fora, né? Foi muito o que estava acontecendo comigo. Até o dia de Santa Sara, porque também sempre fui devota dela, né? E foi muito louco, porque você usou agora os termos que eu ouvi naquela noite. Eu montei aquele vídeo de homenagem um dia antes, e quando eu estava montando aquele vídeo, foi muito nítido assim. Por que você está procurando fora o que está aí dentro? Mas foi Exatamente. como se fosse um tapa na minha cara. Uhum. Daí eu falei, puta merda, desculpa. Desculpa, Instagram. Eu falei assim, gente do céu, o que eu tô fazendo? Entende? Uhum. E ali aconteceu toda a mudança que hoje vocês estão vendo, e a maioria das pessoas está super curtindo, e a gente falando sobre o sagrado, mostrando o movimento, mostrando a cultura cigana calé de uma forma verdadeira, que é também muito sagrada, né? Não sei se chegou a ver hoje sobre, eu coloquei o Ninho de la Suerte, que é uma coisa linda, uma coisa muito profunda, familiar, e que só quem vive isso conhece, né? Então, a gente está agora trazendo a verdade. Hoje eu posso dizer que o que eu mostro hoje sou 100% eu. É muito louco isso, né? E isso é bacana, eu falo para mim, no sentido assim, porque eu tenho ancestralidade cigana, mas eu não convivi, aspas, porque a gente já conversou um monte e eu contei Sim. como você disse que ainda era raiz. Mas vamos falar que oficialmente, então, né? Oficialmente nunca foi, ah, mas eu falo muito sobre essa minha busca da ancestralidade, né? Sobre essa minha história. E isso é muito meu, né? Porque daí eu comecei pelos ciganos, daí vai lá para os árabes, e daí agora nós estamos vendo na parte da minha mãe, gente do céu, tem alemão, tem francês, tem húngaro, tem negro, tem. Ou seja, eu sou uma mistura completíssima, né? Só que na linha das mulheres, pegando todas as histórias, todas foram do sagrado, rezadeira, benzedeira. Sim, sim, E não tem. É como eu falei, é um chamado, e no caso nosso, assim, tipo, tá no sangue, tá no DNA, não tem muito
como fugir. Por mais que a gente queira fugir, não adianta. Uma hora vai, né? Vai E aparecer, a gente tem que fazer isso. isso que é muito lindo, porque daí você assume esse teu lugar de força. Exatamente, exatamente. Exatamente. E quem quer aceitar a Charlene assim, do jeito que eu sou, porque sim, eu falo sobre o sagrado, sim, eu sou, me considero benzedeira, rezadeira, gosto de falar sobre isso, faço as vivências, vai aceitar, né? Exatamente. Vai Exatamente. buscar em outros É, lugares. é como você disse antes, né, Char? Tipo, a energia, se for compatível, ela fica. Se não for, tá tudo bem. Segue a vida, segue o rumo, né? Hoje eu consigo pensar assim e me vejo assim, tanto, né, que eu tô fazendo o que eu tô fazendo, porque como a gente conversou em off dias atrás, eu tinha vergonha de fazer isso, mas eu não entendo por quê, entendeu? Porque é Hum, bonito, eu tô ajudando pessoas, as pessoas que estão chegando para mim são pessoas completamente dentro dessa parte que eu tenho que auxiliar dessa forma, e isso é muito lindo, né? Porque tá? você vê os resultados, você vê, enfim, é a tua missão, né? A gente sabe que é a nossa missão e a gente tá fazendo, e quem quiser aceitar, beleza, quem não quiser, tá tudo bem. Essa semana aqui, né, nas quartas-feiras de manhã, eu facilito dançar essência. Que é dança terapia pura. Então, não tem base de dança cigana, mas é ali a pureza da dança terapia, assim. E a moça que veio aqui, às vezes eu faço individual, às vezes em trio, conforme o caso, né? Porque daí eu tenho que fazer uma leitura do que a pessoa precisa, né? Sim, Nós terminamos, ela ficou parada, eu falei, tá, eu vou trabalhar, se você quiser, você fica aí, nós duas brincando, porque ela ficou foi uma virada de chave tão linda, tão expressiva na vida dela, que eu senti que ela, tipo, ela não queria ir embora. mas é bem isso, assim, a gente, é que nem eu falei, é surreal. Então, voltando para o tema, né? O sagrado vem de dentro, é sobre isso, é sobre a gente realmente fazer uma pausa em grupo, né? E olhar para dentro. Porque daí o que é sagrado, cada uma que vai estar lá vai descobrir. É fácil eu falar do meu sagrado, o que é o meu sagrado. Acho que no meu blog, lá, uma das primeiras publicações fala que o meu sagrado feminino é dançante. Sim, Bom, né? Mas vai ser só sobre sagrado feminino? Não necessariamente, né? Então, para cada uma que vem é sempre muito particular. Então, eu tento facilitar de uma maneira que as pessoas elas consigam se encontrar ali sozinhas, né? Sozinhas em grupo, né? Em momento algum a sim. pessoa vai estar sozinha, mas olhando para si mesmo, né? Porque sagrado a gente sabe que tem as duas energias, né? O feminino e o masculino dentro de nós, né? Então, às vezes também precisa, quem sabe, para a pessoa seja o momento de harmonizar isso e a vivência Sim. ali grite isso. Então, para cada uma é alguma coisa. Então, a gente vai trabalhando e as pessoas vão tendo seus acessos. E isso que é o legal. Até hoje, Exatamente. é difícil de ter pessoas que fizeram essas vivências comigo que falaram que não lembraram de alguma coisa, que não tiveram. Se a pessoa mais mental, ela vai ter um insight, né? Ela vai ver como um insight, como uma lembrança. Tem gente que é mais sensorial, aí ela se sente navegando, né? Para cada não tenho como dizer assim 100% como que vai ser, né? Sim. Mas se, né, vamos fazer propaganda no merchan, mas que vai ser bonito, vai ser. Com certeza. Enxar, vamos esclarecer para as pessoas que talvez mais tarde elas tenham essa dúvida, até quem assista depois. Não tem nada a ver com religião, né? Explica direitinho isso aí. Então, não tem, até porque eu não trabalho com religião, né? Eu respeito todas, né? Acho que que a base é o respeito sempre para todas elas, mas eu trabalho com filosofias, então eu olho para as filosofias, digo ok também para elas, olho para as religiões, então pode vir cada uma no que acredita, e se não acredita em nada também tá tudo bem,
porque é uma chave de consciência. Eu trabalho com chaves de consciência. A forma que, né, que eu gosto de explicar. Então, essa chave de consciência é esse sagrado. Então, a pessoa vai conseguir descobrir na vida que ela tem hoje, conforme o que ela acredita, o que é sagrado para ela. Perfeito, perfeito. Ai, gente, venham, vocês vão amar. Eu só digo isso, vocês vão amar, não vão se arrepender. Conversando um tempo, né, tá? Enfim, algumas coisinhas que a gente fez. Foi bem, bem profundo, né? Então, Foi. Com certeza, para quem se permite, para quem vem aberto, né? Então, o bacana é que vem aberto, disposto, mesmo, mas eu não sei exatamente como vai ser, mas é essa a ideia. Porque se você vê, sabendo o que é, você gera expectativa, você quer controlar, e esse é o maior mal das pessoas hoje em dia, é querer controlar, querer ser só do jeito delas, e não, nas vivências não tem espaço para isso. Então, por isso que a gente explica, mas as pessoas precisam vir para realmente saber, sentir e vivenciar o que é. Com certeza. Venham, gente, vem. Só isso que eu falo. Eu sou prova viva. Que essa é uma que a gente vai trazer. Tem outras também, tá? Vale muito a pena. Tem uma pessoa que sempre faz as coisas aqui comigo, né? E ela mesmo deu o depoimento dela, ela falou que de tudo que ela fez comigo, e olha que ela já fez de criança interior, de sagrado, ritualístico de erva mate, giro sufi, enfim, tudo que eu faço ela tá sempre junto. E ela falou para ela que o mais bombástico de todos, assim, aquele que arrebentou no bom sentido, né? Foi ela. Esse da erva mate que eu fiz, eu amei de paixão. Foi muito bom. Eu quero fazer da erva mate, mas mandar as folhinhas para as pessoas. Daí você vai receber na... Muito legal. Nossa, é muito maravilhoso, assim. E você falou que você sentiu um gostinho diferente, né? Senti. Surreal. Por isso que eu falo, gente, é surreal. Eu senti o gosto. Normalmente, quando eu faço essas canalizações, as pessoas falam, tem umas que não gostam, falam, que gosto amargo. Você, né, tipo, ela recebeu amargo, o outro recebe doce, o outro recebe, né, floral, enfim, mas as pessoas, a água modifica mesmo, né? Sim, e assim, eu amo erva mate, né? Chimarrão na minha vida existe muito. Então, para mim, o gosto foi muito nítido, assim, foi muito perfeito. Nossa, não tem nem como explicar, gente, só vivenciando mesmo. Por isso que a gente está aqui para convidá-los para fazer essa vivência. Char, faço convite, você que é a facilitadora. Então, convidando todo mundo aí de Curitiba, as mulheres, esse específico para as mulheres, que se permitam, que venham um lindo círculo, a gente vai formar um círculo muito bonito lá de mulheres que vão olhar para si, vão olhar para dentro, vão olhar para o sagrado, eu acho que vão olhar umas para as outras também, esse reconhecimento também em grupo é muito bacana, e para que a gente saia um pouquinho, às vezes, eu sei que tá meio, não sei como é que vai estar lá, se vai estar frio ou não, mas às vezes a gente tem uma restrição de dar o primeiro passo. E é sobre isso, é sobre dar esse primeiro passo, sair dessa zona de conforto e se permitir, principalmente, a receber. Porque essa vivência realmente é um presente, gente. Eu garanto para vocês que é um presente do divino, né? E eu, Charlene, sou a canalizadora, a facilitadora, mas tenham certeza que ali vai ter muita coisa linda acontecendo, né? Através de técnicas xamânicas, através de todos
os mentores que vão estar junto, presentes, porque eu nunca deixo de falar isso para as pessoas, eu realmente acredito na espiritualidade e acredito que sim, vai ter presenças edificantes ali. E é sobre permissão, é sobre você querer olhar um pouquinho mais. Às vezes a gente tá tão cinza, né? Então, passa o dia a dia na correria, casa-trabalho, ou casa-trabalho-marido, cada uma tem uma situação, e daí você começa a se questionar, né? Nossa, por exemplo, tenho 43 anos, e daí qual é o meu propósito? Será que eu estou fazendo? E daí, será que a minha vida é essa mesmo? Né? E chega nesses momentos, a gente tem que fazer essa virada e sair da zona do conforto e vir para momentos como esse. Esse é o meu convite para vir olhar para dentro, porque o sagrado realmente vem de dentro. Ai, é lindo. Bem isso, venham abertas, vai ser lindo. E como a Chay falou, sim, tem mentores, todo mundo tem mentores, não importa se você é católico, evangélica, umbandista, ou se você não acredita em nada. Os mentores existem, a espiritualidade existe, e ela está sempre ali do nosso lado, você acreditando ou não. Não, pode levar daí, né? Pode levar como energia, enfim, cada um usa o nome que quiser, né? A linha de respeito é sempre, né? Então eu sempre explico que tem sim, mas se a pessoa preferir, não, eu prefiro pensar assim, ok, desde que ela se permita, participe, porque já aconteceu várias vezes comigo isso, de pessoas virem e elas vêm e tem resultados igual. E esse que é bacana. Com certeza. Porque tudo é energia, não importa o nome que se dê. E é isso que vale.